Eu disse a você logo no início que as oscilações acontecem com muita frequência na natureza. E eu me referi especialmente ao que acontece nas vizinhanças de um ponto de equilíbrio estável de um sistema físico. Então imagine que eu tenho um sistema físico genérico qualquer e que eu vá considerar a sua posição de equilíbrio estável. O que você sabe sobre a posição de equilíbrio estável de um sistema físico? A derivada da energia potencial lá é zero. Bom, então apareceram alguns termos. Apareceu energia potencial, apareceu derivada. A energia potencial, se eu falo de energia potencial, eu estou falando de um sistema conservativo. Então vamos focalizar um sistema físico conservativo. Sistema físico conservativo significa um sistema físico para o qual eu possa definir uma função energia potencial. Então consideremos definida uma energia potencial U de x. Eu vou especializar para o caso em uma dimensão, mais tarde eu vou ampliar essa discussão para mais dimensões. Então aqui estamos em presença de um sistema físico conservativo espelhado pela função energia potencial U de x. Como é que eu caracterizo um ponto de equilíbrio estável desse sistema? Cuidado, equilíbrio estável. Então são duas coisas que eu estou querendo caracterizar. Vamos falar primeiro do equilíbrio. Como é que eu caracterizo uma posição de equilíbrio desse sistema? Ela falou assim, quando você deriva dá zero. Por que ela está dizendo isso? A Bianca está enxergando um gráfico. Ela está enxergando um gráfico de energia potencial, é isso? Então eu vou desenhar aqui o sonho de Bianca. O sonho de Bianca é assim, tem um gráfico de energia potencial. Aqui está um gráfico de energia potencial. Aqui energia e aqui posição. Bianca pensou nesse gráfico. E aí, quando é ponto de máximo ou de mínimo, ela me diz que o sistema está em equilíbrio. Por quê? A força resultante sobre o sistema, nesse caso, será nula. Por que a força é nula? Porque a força pode ser relacionada com a energia potencial através de sua derivada. Você sabe que a força é, neste caso, unidimensional. A derivada com relação a x, com relação à posição da energia potencial, com sinal de menos. Né? Nós discutimos isso bastante numa aula anterior. Né? Portanto, se eu quero uma posição de equilíbrio, equilíbrio significa que a força resultante é zero. Para a força resultante ser zero, essa derivada tem que ser zero. Portanto, estamos falando de um extremo da energia potencial, mínimo ou máximo. Tá certo? Então, resolvemos a primeira parte da minha pergunta. Mas agora eu estou falando de um equilíbrio estável. O que significa ele ser estável? A Bianca, ela tem assim, a resposta da ponta da língua. Ponto de mínimo, ela disse. Mas por quê? É quando você vai para a direita do ponto de mínimo, porque a derivada aqui é positiva, a força vai ser negativa, ou seja, ao contrário, ou seja, ela vai querer fazer voltar para a posição de mínimo. E vice-versa, né? Se eu for para a esquerda, aqui a derivada é negativa, com mais um sinal de menos, a força é positiva, então tende a fazer o sistema voltar para a sua posição de equilíbrio. Então, de fato, as posições de equilíbrio estável estão associadas a mínimos locais do gráfico ou da função energia potencial. Legal?